Aprendeu isso aí, vocês vão ganhar bastante dinheiro. Né? Mas não é só disso que vive o mundo, né? Não adianta só fazer tela bonitinha, tem que ter algum processamento engenhoso ali por trás. E a galera que faz esse processamento engenhoso é o pessoal de ciência da computação. Aí, por exemplo, quero usar IA, quero uma função que reconhece quem é a pessoa que está na foto. Aí você, cara, de sistema de informação só chama a função, né? Alguém implementou ela, não são vocês que implementam, mas tem que saber usar. Então chega lá, passa como parâmetro da foto, um vídeo, espera ela cuspir na saída quem é que está ali dentro, aparecendo ali. Tá? Os dois casos você podem se beneficiar de um sistema distribuído, mas aqui a gente não vai ver como usar a computação distribuída para processar IA, por exemplo. IA usa muito esse sistema distribuído, né? Tem um outro exemplo que eu gosto também de computação científica, que é a questão da previsão do tempo. É uma coisa que falaram para mim há muito tempo, eu achei um exemplo bom. Mas também não é isso que vocês vão fazer. Ninguém vai ficar aqui desenvolvendo um algoritmo para ficar resolvendo equação diferencial. Vocês já devem saber o que é uma equação diferencial, né? Então não tem como escrever um algoritmo que vai resolver isso. Mas também entra na categoria sistema distribuído, só não faz parte do escopo dessa disciplina, e aí começa a nascer a diferença, ou começa a ficar visível a diferença entre o que é sistema distribuído para sistemas de informação e sistemas distribuídos de uma forma geral. Tem mais coisa no escopo de sistemas distribuídos. Falamos de uma característica muito importante, que é de que cada nó tem sua própria noção de tempo. Então, ao contrário de um sistema único em que você só pergunta qual é o timestamp, você sabe o que aconteceu antes ou depois, aqui não dá para a gente pegar eventos detectados por nós diferentes e comparar o tempo entre eles. Porque não tem como você garantir que aquele tempo está sincronizado. E sincronizar ali na casa dos milissegundos é bem difícil, né? Então a gente vai usar outros mecanismos, caso a gente precise estabelecer alguma relação de veio antes ou depois. Me faltou até um exemplo bom na hora, mas agora eu lembrei, para falar dessa questão da noção de tempo e a importância do que veio antes ou depois. Acredito que todo mundo aqui já passou por uma situação, alguma vez na vida, em rede social, de você coloca um comentário lá em alguma coisa e depois quando você dá uma atualização na tela, teu comentário desapareceu. E você pensa assim, deve ter dado erro, né? Que a internet, vou escrever de novo, daqui a pouco aparece 2 vezes. Sim. Ou você coloca uma coisa para xingar alguém que falou algo antes, e aí na hora que você vai ver a ordem, primeiro está você xingando, depois a pessoa falando, que não faz sentido, né? Primeiro você tem que ser provocado para depois você ofender. E tem a ver com isso, do vir antes ou depois, é tudo distribuído, os dados são armazenados de maneira distribuída. Então essa questão de você não conseguir ver o próprio comentário que você escreveu, é que às vezes você escreveu o comentário, salvou num lugar, mas quando você atualizou a tela, ele resolveu pegar de outro lugar, e no outro lugar o teu comentário não estava lá ainda. Então, replicação, né? Você não está garantindo consistência com a replicação de dados, porque na hora que se tem 10 cópias, quando você está escrevendo, você não está escrevendo em todas as 10. E nem faz sentido, né? Que se for para escrever em todas as 10 ao mesmo tempo, demora mais do que escrever só em um. E quando você aumenta a quantidade, quando você replica, é porque você quer desempenho. E aí, normalmente, o que acontece é, escreve só num lugar e devagarinho vai atualizando para os outros, né? Nesse devagarinho, acabam acontecendo certas inconsistências. E aí, tudo isso é tópico que a gente vai ver em mais detalhe lá na frente, mas como tem um preço que você paga para você ter essa consistência, aí o pessoal começa a pensar assim, em algumas situações eu posso tolerar uma inconsistência. Em rede social ninguém vai morrer, porque o comentário apareceu antes ou depois. Onde você não tolera inconsistência é no mercado financeiro. Você não quer depositar o dinheiro lá, depois você olha e o dinheiro não está lá. Você até infarta, né? Imagina, fez o Pix da pessoa, agora o dinheiro não está na minha conta, também não está na conta da pessoa, cadê o meu dinheiro? Tá? E tudo está relacionado com essa questão da falta de noção de tempo que complica como fazer as coisas. A gente parou na aula passada quando eu falei do middleware, que é uma camada de software que vai fazer com que esse sistema distribuído se apresente para o mundo exterior como se ele fosse um sistema único. Então, essa camada de software chamada de middleware, para ela ser capaz de oferecer essa visão de um sistema único, ela tem que oferecer alguns serviços. Quando a gente fala oferecer algum serviço, significa que ela faz alguma coisa para a gente. O que ela tem que fazer?
ela tem que oferecer descoberta de recurso. Ou seja, eu pergunto para essa camada de software qual é a quantidade de memória que tem livre, de armazenamento. É um sistema enorme, cada nó tem uma certa quantidade de armazenamento. É ele que tem que unir a informação de todo mundo e dizer, olha, no total tem tanto. Está tudo espalhadinho lá, para cada canto. Vocês já fizeram sistemas computacionais, vocês sabem o que é um processo então, né? O que é um processo? Hã? Ninguém sabe nada aí, imaginei. Eu também não sabia, não. Eu só sei que eu dou aula dessa porcaria toda hora. Se eu ficar um ano sem dar essa matéria, eu já esqueci. Utiliza recursos para... Não, a questão é, o que é processo? Você fala assim, tem um processo executando aqui. O que é um processo? Aí a primeira coisa que eu vou perguntar, processo é programa? Eu posso falar isso? Um processo é um programa? Não necessariamente. Não necessariamente significa que em alguma situação ele pode ser, né? Mas não. É uma parte do programa. É uma parte do programa. Também não. Está relacionado com o programa, mas ele nem é o programa, nem algumas vezes será ou não será um programa. O que é um processo? O programa vai ser um processo. Não. Que legal, galera. Está carregado na memória principal, mas está faltando mais coisas. O que é o processo? É certo, tem a ver com o programa, é certo, está carregado na memória principal, mas o que é o conceito de processo? A execução. A execução. É isso que é o processo. O processo é a execução. Você tem um programa, você executa 10 vezes, você tem 10 processos. E para você executar, tem que estar na memória, né? Então, por isso que eu falei, tem a ver com memória, tem a ver com programa. Peguei o Word e instalei, é só um arquivo. Executei, agora é um processo. Abri 2 vezes, estou editando 2 arquivos, agora são 2 processos. Na verdade, não tem essa relação direta entre uma janela ou um processo, não, tá? Porque o Chrome, você abre uma vez e aparece 50 processos naquela porcaria, né? E aí trava, tá? Mas está relacionado com a execução do processo. Aí tem uma frase bonitinha lá, que quando eu dou aula de sistemas computacionais, eu sempre falo, né? Que é: processo é a abstração de um programa em execução. O que é abstração? Ninguém sabe, é abstrato, né? Mas eu gosto dessa resposta, ela é simples, vocês decoram, respondem, e se forem muito espertos, lembram para 6 meses depois falar, 6 meses não, né? 1 ano depois, né? Falar que para mim sistemas distribuídos. Mas essa abstração a gente poderia falar que são, na verdade, um conjunto de estruturas de dados que o sistema operacional precisa manter para ele gerenciar a execução de um programa. Porque você tem que saber onde é que ele está carregado na memória, quais são os endereços que ele ocupa, tem que saber qual é a instrução dele que está executando naquele momento, porque se o processo é execução, todo mundo já debugou um programa alguma vez na vida, né? Começa lá no início do main e aí vai andando linha a linha. É responsabilidade de gerenciar um processo você saber qual é a instrução que está executando naquele momento. Então isso é um conceito de processo, a execução do programa. E no sistema distribuído você vai ter um programa executando num lugar, vai ter um outro programa executando em outro lugar, eles têm que se comunicar, e essa comunicação é como? Por que meio? Rede. Né? Aí você vai usar o que vocês aprenderam em redes. O que vocês aprenderam em redes para 2 processos se comunicarem? Qual? Me diz um protocolo aí para fazer comunicação entre 2 processos. TCP ou DP? TCP ou DP, eu nunca imaginei que vocês fossem acertar, cara. Caramba, vocês estão melhorando cada vez mais. Isso aí, TCP e UDP, porque esses são os protocolos de camada de transporte. É o protocolo de camada de transporte que garante a comunicação entre processos. Vocês poderiam falar vários outros protocolos que são errados. Tem o PPP, que acho que é o Point to Point Protocol, que é lá de camada de enlace. Ethernet também é um protocolo que você aprende em rede, mas não é isso, porque a Ethernet também é camada de enlace. Tem o tal do BGP, né, que é o algoritmo de roteamento lá da camada de rede, mas ele também não é para comunicação. Mas TCP e UDP sim. Eles são os primeiros, os básicos, estão na camada de transporte, e dali para cima tudo vai ficar dentro do mundo da comunicação entre processos. Então, coisas mais próximas do mundo de vocês, pelo menos daqueles que são desenvolvedores, quando você descreve uma API REST, aquilo ali também é um modo, né, de um protocolo para você estabelecer a comunicação. Pub Subscribe também é uma maneira de você estabelecer comunicação. Nós vamos ver vários, tá? TCP e UDP são os mais rudimentares, e em cima deles nós construímos vários outros, e isso está no escopo da disciplina.
E o objetivo, a função do middleware é garantir essa comunicação. Por quais protocolos? Vários. Cada protocolo é mais apropriado para uma determinada situação. É responsabilidade também do middleware garantir uma transação atômica. Aí eu falei do sistemas de informação, né? São sistemas transacionais. É transacional porque envolve para a gente o conceito de transação. E transação, vocês já fizeram bancos de dados? Em bancos de dados 2, acho que vocês veem isso. Já fizeram banco de dados 2, que é o projeto de bancos de dados? PLSQL, aquela coisa toda? Nem todos, né? Tá. Então, quando você aprende banco de dados 2, você aprende o conceito de transação. E um acho que não. Que transação é? Para eu efetivar uma compra, primeiro eu tenho que verificar se tem no estoque. Se tiver no estoque, eu tenho que ver se o cara tem dinheiro. Se o cara tiver dinheiro, eu tenho que tirar o dinheiro da conta dele. E depois eu tenho que emitir uma ordem de envio e mandar para a logística. Cara, isso tudo tem que ser feito ou nada é feito. Não dá para tirar o dinheiro do cara e não dar o produto do cara. Ou entregar o produto do cara e não pegar o dinheiro, né? Se vocês forem desenvolver e for errar, erra pegando o dinheiro sem dar o produto. Se você der o produto sem pegar o dinheiro, você vai ser demitido. Tá? E transação atômica é isso. Ou tudo acontece ou nada acontece. Tá? E não é fácil você garantir isso, que ou tudo acontece ou nada acontece, mas é um outro serviço que a gente espera que o middleware ofereça. E o exemplo do e-commerce é ótimo, porque é exatamente isso. O sistema de estoque é um, o sistema de ordem de entrega é outro, e o sistema financeiro nem é teu, é do banco. Você só faz a comunicação com a API do banco e tenta tirar o dinheiro de lá. Tá? Composição de serviços, né? Coincidentemente, acabou caindo no mesmo exemplo lá do e-commerce, né? Que você vai combinando vários serviços para construir um. A operação compra combina vários serviços. O serviço verifica no estoque, debita no estoque. O serviço emite ordem de pagamento. O serviço gera uma ordem de entrega para o endereço do cliente. Tá bom, entre outros, tá? Então, isso aqui são só exemplos de quais são os serviços que você espera que um middleware ofereça e do sistema se comportar como um só. E nesse caso do e-commerce é perfeito, né? Porque minimamente, pelo menos, o sistema do banco não tem a ver com o sistema da empresa de e-commerce, mas ainda assim, quando você entra, do teu ponto de vista eu só estou entrando na americanas.com, botei um negócio aqui no carrinho, cliquei em comprar, meu dado do meu cartão de crédito já está aqui, foi, e para você é um computador, né? Que você digitou americanas.com, vira um IP, é um IP de uma máquina e aquela máquina está fazendo tudo para você. Na prática, vocês sabem que não é isso. Na prática, é um sistema muito mais complexo, envolvendo vários outros subsistemas que trabalham juntos para aquela aplicação prestar o serviço que ela tem que prestar. Tá bom? Bom, já demos exemplos o suficiente, né? Não custa relembrar, né? Hoje em dia, quando a gente fala em internet, já é muito intuitivo o que é a internet, mas lá atrás, vocês aprenderam isso em rede, a internet surgiu simplesmente como um ambiente de compartilhamento de arquivos, né? E todas as páginas eram estáticas, né? Você só carregava o arquivo, aí vem a história do HTML, um formatador de texto, para na hora que você carrega aquele texto, aquilo ali ter uma formatação bonitinha na tela. Depois que a coisa foi evoluindo mais, aí fomos começando a ter páginas dinâmicas, em que o conteúdo altera dinamicamente, você envia informação também, aquela informação muda o conteúdo que é apresentado. A internet ela também é um sistema distribuído, que começou como um sistema distribuído único e simplesmente de distribuição de arquivo. E a gente na internet precisa encontrar recurso. Quando você escreve lá americana.com.br, você está buscando um recurso. É o IP daquela máquina que oferece aquela página. E aí o DNS vai e resolve isso para você. Então a gente tem um serviço ali de resolução de nome, né? Que é o que o DNS é. Um serviço de resolução de nome. E com relação aos objetivos de sistemas distribuídos, os objetivos são compartilhar recursos,
É necessário compartilhar porque você quer que todos eles entrem meio que num, como vou dizer, um pool, né? Um aglomerado de recursos que você entende tudo aquilo ali como sendo esses são todos os recursos que eu tenho à minha disposição. Capacidade de processamento, de memória, de armazenamento, de todos eles vistos como um único recurso. A transparência de distribuição, nós vamos ver que há vários aspectos nos quais nós queremos ter transparência. A abertura significa que qualquer outro nó que quiser fazer parte desse sistema distribuído, ele tem que ser capaz de conseguir. Aí, bom, eu vou falar mais de... A abertura tem vários aspectos, eu vou falar desses aspectos mais à frente. E escalabilidade, que eu já comentei na aula passada. Escalabilidade é a capacidade do seu sistema atender a um aumento na demanda, aumentando o tamanho dele. Então, se hoje ele atende 10 milhões de usuários e tem tamanho 100, então se eu tiver algum dia 20 milhões de usuários, então aumento o tamanho dele de 100 para 200. Dobro a quantidade de usuários, dobro o tamanho do meu sistema e ele continua dando conta. No mundo ideal é assim, não necessariamente vai ser desse jeito. Quando a gente fala de sistema distribuído, escalabilidade, vai pensar mais na escalabilidade horizontal. Todas as duas, tanto horizontal quanto vertical. Tem que ser a escalabilidade no sentido de eu consigo atender uma maior demanda. Tá? É que normalmente escalabilidade horizontal ela está associada a... Quando a gente define formalmente aqui, não vou falar depois de escalabilidade, né? Mas escalabilidade horizontal é eu estou replicando mais unidades com a mesma funcionalidade. E escalabilidade vertical significa eu estou replicando, mas são unidades com funcionalidades diferentes. E aí, quando você pensa no sistema de rede, que é aquele protocolo de 7 camadas, as 7 camadas ali, embora sejam verticais, elas contribuem sim para a escalabilidade, para você conseguir atender a maior quantidade de computadores. Só que ali cada camada tem uma responsabilidade diferente. Uma é a camada que faz a comunicação entre dois nós adjacentes, a outra é a camada que acha um caminho, a outra é a camada que garante a confiabilidade do caminho, né? Falando ali enlace, física e enlace, depois rede, depois transporte. Mas não associa que escalabilidade vertical não tem a ver com aumentar o desempenho do sistema. Ambos têm, tá? Mas eles atacam com pontos diferentes. É que até certo ponto, uma escalabilidade vertical vai ser um caminho para você aumentar a capacidade do seu sistema. Não sempre. Chega um momento que não dá para você só conseguir atender uma maior quantidade de usuários aumentando a quantidade de funcionalidades do sistema. Chega uma hora que você só tem que pegar as funcionalidades que você já tem e você tem que fazer com que cada uma dessas funcionalidades, a capacidade dela aumente. E aí você entra na escalabilidade horizontal. Tá bom? Vamos lá. Então a gente espera do sistema distribuído que seja feito o compartilhamento de recursos, facilitar o compartilhamento de recursos entre usuários, tá bom? Facilitar a colaboração e troca de informações. Tá legal, a gente já viu isso o suficiente, né? Spotify, Netflix. Vamos falar de algo mais, que seja mais novo para vocês. Transparência. Eu disse que a gente, quando fala de transparência, há vários aspectos da transparência. Um deles é a transparência de acesso, que tem a ver com ocultar a diferença na representação de dados e no modo de acesso ao recurso. Quando você acessa uma página web ou por um computador ou por um celular, é a mesma página web, mas ela aparece de um jeito no computador, ela aparece de outro jeito no celular. Ela aparece uma versão que é adaptada para aquele dispositivo com o qual você está interagindo. E a gente está pensando só em 2 cenários, né? Poderiam ser muitos mais também. Acredito que no futuro haverá uma diversidade cada vez maior de dispositivos e uma necessidade de ter uma interface. O ideal é que ela já seja adaptável, né? Que você não tem que desenvolver 3, 4, 5, 6. O acesso era o usuário, o servidor, tá? A diferença da arquitetura dos servidores, do OS 2. Não, é de como você acessa. Oculta a diferença de representação de dados e no modo de acesso, é como eu acesso. Uma página web, ela é um recurso. Você pode, no caso simples, a página web é um HTML. Um HTML é um recurso. E eu estou acessando esse HTML. Como que ele vai aparecer para mim? Uma coisa é como eu estou quando eu estou no computador, outra coisa é quando eu estou no celular. Eu pensei assim, você vai ser uma página web e
servidor da Amazon, por exemplo, vai ter a máquina web e o computador que dá um X86 e o outro lá. Aí você acha que era essa linha, que era um servidor de arquitetura diferente ou é diferente? Não, isso aí vai ser. Isso aí está na parte da abertura que eu falei para vocês. Isso aí é portabilidade. Né? Uma hora está executando no x86 ou no 64 ou está no PowerPC. Isso é portabilidade. Tá? Transparência de localização. A gente não quer que o usuário esteja ciente de onde o recurso está localizado. Às vezes está localizado localmente, às vezes está no servidor. O servidor pode estar próximo, o servidor pode estar distante, não importa. O que importa é que você acesse a informação. O Drive, o Google Drive oferece para a gente uma transparência de localização. Você só abre um browser e vê que o dado está ali. Agora, onde é que está armazenado? Eu não faço a menor ideia. Aí, quando vocês estiverem em aula de governança, vocês vão ver o tipo de problema que isso pode causar, né? E aquele dado que eu estou guardando, onde é que ele está armazenado? Na legislação do local onde ele está armazenado, eu posso ter aquele tipo de conteúdo? Migração. Oculta que um recurso pode ser movido para outra localização. Aí tem migração e relocação. Isso faz bastante sentido quando a gente pensa em máquinas virtuais. Mas vamos pensar com aplicação também. Vamos pensar só assim, uma página, né? Uma página web. Um servidor ele tem várias máquinas, né? É um cluster, né? É um aglomerado de máquinas ali para ser um hospedeiro web. Da primeira vez que eu acesso a página, eu posso pegar a página da máquina 1, mas da segunda vez pode ser da máquina 10. Ou pode ser que, inicialmente, o conteúdo que eu consumia estava na máquina 1, mas a máquina 1 teve que ser desligada, removida por algum motivo, deu defeito nela, seja lá o que for, e aquele conteúdo que estava nela foi movido para uma outra máquina. Então, da próxima vez que eu for acessar essa página web, ela não vem mais da máquina 1, ela vem da máquina 10. Mas isso não interessa para mim. Eu só digitei lá Amazon.com e eu estou vendo o conteúdo, não importa qual é a máquina que está atendendo, nem se houve uma mudança de qual máquina estava atendendo a requisição. Aí a gente diferencia entre migração e relocação, porque na migração o recurso ele é movido quando ele não está sendo utilizado, e na relocação o recurso ele é movido enquanto ele está sendo utilizado. E é por isso que eu falei que aí dava para explicar melhor com máquinas virtuais. Quem aqui já usou máquina virtual alguma vez na vida? Um drop não é da Dropbox, não, sempre esqueço o nome, gente. VirtualBox. É tudo box, né? Tem um ícone azul também, por isso que eu confundo. Um VirtualBox da vida. Você criou lá a máquina virtual está aqui, mas eu posso chegar e falar, pô, vou entregar para ele. Aí a gente está fazendo trabalho junto, né? Aí eu falei assim, não, deixa que eu configuro aqui o ambiente de desenvolvimento e inicio e você termina. Aí monta uma máquina virtual, porque no mesmo ambiente que eu criei, eu entrego para você, você vai e termina. Se eu peguei, já terminei de trabalhar, desliguei a máquina virtual, peguei a máquina virtual, dei para ele na casa dele, ele foi, ligou e continuou fazendo o trabalho, isso é migração. A relocação não, a relocação é enquanto eu estou usando aquela máquina virtual, aí você não desliga a máquina virtual, tem aquele recurso de pausar, né? O pausar, depois quando você abre, está tudo lá, como se você tivesse as páginas todas abertas, tudo da mesma forma, né? Consumo de memória RAM também, tudo do mesmo jeito. E aí, daquele jeito, você pausa, leva para um outro lugar e aí você retoma a execução. Nunca houve um processo de desligar a máquina virtual, como eu posso fazer aqui com o computador, né? Clicar ali, menu iniciar, desligar. Ele esteve sempre como se fosse um uso contínuo, só que ele estava inicialmente executando numa máquina, depois ele continuou a execução dele em outra máquina. Em servidores isso acontece muito, porque uma das vantagens de virtualizar o servidor é que cada aplicação de cada usuário fica numa máquina virtual, e quando eu vejo, caramba, as máquinas físicas estão muito ociosas, vou pegar as poucas máquinas virtuais que eu tenho executando agora, vou botar tudo no único servidor. Aí pega e move tudo para um único servidor. E aquilo ali pode acontecer enquanto os usuários estão interagindo com o sistema. Aí a gente tem uma relocação, a gente não tem uma migração. Tá? O nome relocação, vocês também viram em sistemas computacionais, quando vocês viram gerenciamento de memória. Que um processo ele é carregado na memória para executar, vocês disseram isso, mas enquanto ele está executando, ele pode mudar de local na memória. E esse requisito de gerenciamento de memória, a gente chama de relocação também. Então, relocação para a gente normalmente está associado a
tem algo carregado na memória, vou mudar de um lugar na memória para outro lugar na memória e eu continuo podendo usar, sem problema nenhum. O Guerra, não tem nada a ver com o fato dele, a relocação, oculta um serviço, oculta um recurso que pode ser movido para outra locação enquanto ele está sendo usado. Isso. Aí depois que termina o uso, ele não necessariamente tem que voltar para onde estava. Ele pode permanecer como na migração. Ele pode permanecer. A única diferença é que um está sendo usado de lugar enquanto não está sendo usado e o outro muda de lugar enquanto está sendo usado. Tá, beleza. Não tem nada a ver com ele ser definitiva a mudança ou... Não. Mas isso não é uma espécie de réplica, não. Quando chega em outro lugar, Não. consegue. Tem que realmente ser um que está saindo e indo do outro. Tá bom? Vamos lá. Outro ponto que tem que ser transparente para a gente: replicação. Aí a gente pode voltar lá para a história dos comentários em rede social. Você escreveu um comentário em rede social, aquilo ali não é gravado num único lugar. Todo mundo aqui já fez minimamente BD1, né? Então você sabe pegar uma informação e salvar no banco de dados e sabe assim, está gravado num único lugar. Se aquela tabela se perder, já era, né? Foi. Quando você tem replicação, não, está gravado em vários. Pegou um, destruiu, tem um outro lugar para você pegar. No momento que você escreve um comentário, você só escreveu uma vez. A coisa mais intuitiva para um leigo é imaginar. Se eu escrevi uma vez, guardou uma vez num lugar só. Nós que temos um mínimo de noção de como é que esse sistema funciona, que sabemos que não, aquilo ali não é guardado num único lugar, porque não teria como ele dar conta dos milhões de acessos por segundo que esse sistema recebe. Só que essa ocultação é completamente transparente quando você está lidando com essa questão do comentário. Você escreveu uma vez, depois você quiser editar, se você quiser apagar, você não está ciente nem de quantas réplicas existem, porque a quantidade de réplicas é gerenciada lá pelo Instagram, TikTok, Facebook, seja lá o que for da vida. Ele vai botar quantas réplicas ele julgar necessário para o sistema atender a demanda. Dropbox, né? Já que eu falei errado Dropbox querendo falar VirtualBox, você pega seu arquivo e guarda lá, ele não está guardado num único lugar também. Imagina, você está pagando, né? Tem a versão paga, está pagando ali R$100 por mês para guardar seus dados. Aí um belo dia você recebe uma mensagem: perdemos o dado que você tem, deu defeito no HD. Então já é de se esperar que minimamente em 2 lugares aquilo tenha que estar guardado. Acredito que sejam muitos mais, não seja apenas 2, para, em caso de alguma catástrofe, você não perder a informação do usuário. E não são coisas que a gente tem ciência, né? Não é o replicar igual aquele que você faz em casa, explicitamente, tipo, tenho minhas fotos, vou guardar minhas fotos no computador, mas vou guardar nesse HD externo também, e ainda vou guardar no pendrive, seja lá o que for, SSD. Não, deu defeito em um não, mas ainda tem guardado no outro. Você está ativamente replicando e você sabe que as réplicas existem. Quando você interage com esses sistemas Drive, Google Drive, Dropbox, ali a replicação ela é completamente transparente para a gente. Tem gente que já, todo semestre, tem alguém que reclama do termo transparente, né? Porque diz que se é transparente significa que eu estou enxergando. Não sei como é que nesse semestre ninguém falou isso ainda, mas é porque a transparência é justamente a replicação. Se a replicação é transparente, significa que eu não enxergo a replicação. E não que a replicação está escondida atrás de um muro e que esse muro é transparente. Tá? O que tem que ser transparente é cada uma dessas coisas. O acesso é transparente, a relocação é transparente. Eu não enxergo a relocação, a replicação é transparente, eu não enxergo a replicação. Porque está ali, não consegue ver. Exato. Rafael, o professor é transparente. Se eu estivesse aqui, vocês não estivessem me vendo, mas vocês estão me vendo, né? Então eu não sou transparente. É até difícil de enxergar, né? Vermelho assim desse tamanho. Concorrência. Concorrência, para mim, é o conteúdo mais importante que vocês veem em sistemas computacionais. O que é concorrência? Disputa de recursos, caramba. Vocês aprenderam mesmo, hein? Quem deu aula para vocês sistemas computacionais aí? Aline? A Aline está ensinando bem, vou parar de dar essa disciplina. É isso. Concorrência é disputar recursos. Então, nós temos vários processos. Mais uma vez, processos são o quê? Execução de programa. Muito bom, execução, isso aí.
E esses processos estão tentando acessar, algumas vezes esses processos estão tentando acessar o mesmo recurso. O que é um recurso que 2 ou mais processos podem tentar acessar ao mesmo tempo? Me dê um exemplo. Memória, assim, pensando no sistema de informação, memória não vai ser o mais importante, mas pode ser memória também. Banco de dados, aí sim, né? Aí quem já está fazendo, né, ou já fez banco de dados 2, os locks, né? Opa, sou eu que estou mexendo nessas tabelas, vou trancar tudo aqui para ninguém mais mexer, quando eu terminar de mexer eu vou e libero os locks. Então, no sistema distribuído, você tem vários processos, eventualmente eles tentam acessar recursos em comum, como por exemplo o banco de dados. Também são recursos, mas assim, é mais difícil para mim conseguir dar um exemplo para você. Quando eu penso assim, a impressora, ninguém manda 2 coisas para imprimir na impressora e fica imprimindo uma página de uma página de outra, né? Porque ali o negócio da impressora é que a impressora ela é um recurso não preemptivo. O primeiro que consegue acesso envia todas as páginas e vai imprimir. Se o outro for imprimir, né, não vai ficar misturando página do meu documento com o seu. O banco de dados ele é um exemplo legal, porque numa situação que você tem que mexer em 4 ou 5 tabelas e você quer garantir que nenhuma delas mude, a única maneira de você garantir isso é colocando lock. Do contrário, enquanto você está debitando do estoque porque você quer comprar algum item, tem um outro cara querendo comprar também, o outro cara já está pagando. Aí daqui a pouco vou eu pagar também, mas aí o outro cara, quando vai pegar o item do estoque, não tem mais, porque era o último, fui eu que levei, né? E é correto, há outros recursos. No mundo de vocês, sistemas de informação, acho que o que mais vai fazer parte da realidade de vocês é acesso a dados. E aí acesso a dados, banco de dados. Mas o colega ali que deu exemplo de memória, o recurso compartilhado pode ser também uma estrutura de dados carregada na memória, pode ser uma lista. Quando a gente fala memória, normalmente a gente vê esse endereço, mas se você parar para pensar na variável, a variável ela é só uma abstração do que representa o endereço da memória. E se você não pode ter uma variável sendo manipulada por 2 ou mais processos diferentes, você utiliza recursos do sistema operacional para garantir o acesso atômico a esse recurso. O que vocês aprenderam lá em sistemas computacionais para garantir que tem que mexer nessa variável, mas não posso deixar vários processos mexendo, só um vai mexer? Semáforo, exatamente. Vocês aprenderam mesmo, né, cara? Cara, ficou orgulhoso de vocês, já que você falou na última aula. Falei do semáforo, né? E vocês lembram que eu falei na última aula? Tá vendo? Estou melhorando. A esperança. E por fim, transparência de falhas. Se houver alguma falha no sistema, a gente não tem que saber que ela ocorreu. E falhas estão acontecendo a todo momento nos servidores. Ou vocês acham mesmo que todo dia você chega lá, abre suas redes sociais, abre página de compra de qualquer coisa, abre página de jornal para ler notícia, aquilo ali sempre funciona, então significa que nunca computador do Globo dá defeito, nunca computador da Amazon dá defeito, nunca computador da Microsoft dá defeito. Toda hora está tendo defeito ali, eles só são transparentes para a gente. Num desktop está acontecendo falha toda hora, principalmente na memória. A memória ela é muito instável. Qualquer flutuaçãozinha de nível de energia, a memória já embaralha lá os dados dela. Então, toda vez que você vai ler ou escrever um dado na memória, é feita uma série de verificações para ver se você leu um dado consistente ou não. E dada a frequência da ocorrência de erros, a gente utiliza até técnicas de recuperação de erro. Você vê, teve esse erro aqui, mas você consegue fazer uns cálculos ali, uns algoritmos, não. Dado que está desse jeito aqui, é porque a informação original provavelmente era essa aqui. Tá? Então, sistemas estão sempre falhando. E o objetivo é que essa falha, ela não chegue a gerar um erro. O erro vai ser aquilo que a gente vai conseguir perceber. A falha é só alguma coisa não deu certo. Um lugar melhor para a gente mostrar que falha está sempre ocorrendo. Conexão Wi-Fi. Conexão Wi-Fi das coisas computacionais com a qual a gente interage, acho que é a mais instável que tem. Abriu, fechou uma porta, andou 10 metros para um lado ou para o outro, aquilo ali já começa a funcionar de uma maneira mais capenga. Aí você, aquela página que você estava usando e que estava carregando tudo rápido, do nada fica aquela ampulhetazinha, aquela barrinha que vai crescendo devagarinho,
e você não sabe se ela vai terminar de encher ou não. Aí você começa a ficar levantando a mão para um lado para o outro, dando em direção ao roteador para ver se a coisa melhora, porque erros estão acontecendo naquela transmissão e ele está tentando, está retransmitindo. Se ele conseguir retransmitir numa janela curta de tempo, 3, 4, 5, 6 segundos, só demora mais, mas carrega. O pior caso que pode acontecer é demorar muito e aí o cliente ele já assume que não vai conseguir fazer a comunicação e ele te dá uma mensagem de erro, né? Tipo, sem conexão, tá? Mas na maior parte do tempo a gente está interagindo com sistemas onde falhas estão acontecendo a todo momento, mas o próprio sistema está conseguindo recuperar essas falhas e impedir que essas falhas se transformem numa manifestação de erro. Tá bom? Bom, tem tudo explicado aqui para vocês estudarem. E aí eu falei para vocês da questão da abertura. Sistema, deixa eu ver. Aqui, sistema aberto oferece serviços de acordo com regras padronizadas que descrevem a sintaxe e semântica destes serviços. Vamos dar um exemplo aqui. Celular, Bluetooth, caixa de som. Você não quer exigir que a marca do celular seja da mesma marca da caixa de som para você conseguir fazer o som do celular sair daquela caixa. O celular e o sistema multimídia do carro. Você não quer que o kit multimídia do carro seja da mesma marca do seu celular. Do contrário, você não vai conseguir fazer espelhamento, você não vai conseguir atender o telefone pelo sistema de áudio do carro. E vocês sabem que não é assim, né? Cada carro escolhe ali o seu fabricante, o produto do seu sistema multimídia. Qualquer celular que você chega, conecta Bluetooth ali no kit multimídia do carro, está funcionando. Você atende ligação, você faz experimento da tela, você vê o navegador ali na tela multimídia do seu carro. Em casa, aí a gente pensa em casas inteligentes. Você tem ali home theater, você tem televisão, você tem celular, você eventualmente pode ser que você tenha um servidorzinho ali também para distribuir dados para tudo na sua casa. No mundo ideal, cada um desses equipamentos que compõem sua casa inteligente poderiam, não deveriam, mas poderiam ser de fabricantes diferentes. A TV é LG, o home theater é Samsung, o celular é iPhone. Falei iPhone, já perceberam que o mundo real, na verdade, não é como a gente gostaria que fosse, né? Porque no momento que você pensa em alguma coisa da Apple, ela só funciona com coisas da Apple. Vou dar um exemplo que pra mim foi a coisa que me afastou de nunca querer ter um iPhone na vida. Por mais que ele funcione melhor, seja mais bonitinho, mais estável, mas o modelo de negócio me incomoda. Mas o objetivo da gente aqui no meio acadêmico é que o sistema distribuído ele seja aberto, permitindo que diferentes equipamentos de diferentes fornecedores sejam capazes de interagir entre si, e para isso a gente precisa de regras. Padronização. O Bluetooth é uma padronização para você fazer transferência de dados. O XML, o JSON são padronizações para você fazer uma representação de uma informação. Os próprios protocolos TCP, UDP são padronizações para você fazer a comunicação entre processos. A internet só funciona porque todo mundo fala os mesmos protocolos, senão a internet não funcionaria. Teria que ser uma sub-internet para cada conjunto de protocolos diferentes ali. Tá? Agora, qual é a coisa do iPhone que mais me incomodou? Quando a internet não era tão barata, o 3G, 4G não era tão barato assim para você transferir dados, quando eu tinha alguma coisa que meu colega queria, a gente transferia para o Bluetooth. Cara, eu entendo o Bluetooth o suficiente para saber que é uma padronização para transferência de dados. Eu só pego, conecto no seu, clico aqui em transferir dados, você aceita, receber, foi. Vem o iPhone e diz, não, meu Bluetooth não se comunica com o teu. Ah, por quê? Porque meu Bluetooth é especial, ele é diferente? Não, cara, não, é Bluetooth, cara. Eles não inventaram um Bluetooth diferente. Eles simplesmente tomaram a decisão de, olha só, se for para me comunicar com um dispositivo que não tenha sido eu que também vendia aquele produto, eu não vou querer fazer a transferência. Ele vai e recusa. Não é uma limitação do Bluetooth ali. E essa foi a coisa mais ridícula que eu já vi na vida. Aí, é claro, o que eu fiz? Cheguei lá, hackeei o meu iPhone, depois que eu hackeei ele, eu podia fazer tudo o que eu quisesse. Mas é um saco hackear aquela porcaria. Em algum momento, quando você faz alguma coisa errada, ele nunca mais liga, né? E aí eu falei, não quero mais essas porcarias não. Aí eu comecei a usar só Android ali pra frente. Que trava, tem que ficar desligando, aquece, eu sei todos os problemas que ele tem,
mas me incomoda muito o dispositivo não me deixar fazer o que eu quero quando eu tenho ciência que eu posso fazer aquilo. Né? Imagina, se algum dia venderem carros autônomos que a gente não pode dirigir mais. Pô, como é que eu vou dar cavalinho de pau? Vai, dá cavalinho de pau. Eu falo, não posso, a lei não permite que eu dê cavalinho de pau. Vou ter que hackear meu carro para dar cavalinho de pau. Passar sinal vermelho, voltar para casa, andando a 120 por penotiba. Não pode, aqui é 60 por hora. Pô. Tá, especificações devem ser completas e neutras. Completa significa que tudo que é necessário para a implementação do serviço é especificado, e neutro significa que as especificações não indicam como deve ser a aparência da implementação. Muito importante, né? Isso aí vocês aprendem como requisito básico de programação POO. Interface e implementação. Interface não tem nada a ver com implementação. Definiu a interface, olha, nesse formato que eu entrego para você, nesse formato que você entrega para mim, ali dentro eu faço a lambança que eu quiser. Por isso que é mais importante você definir as interfaces entre as partes que compõem o sistema do que a implementação. A implementação entrega para o estagiário, deixa ele fazer a porcaria que ele quiser. Na hora que ele for embora, se outro chegar e não conseguir entender, você manda alguém fazer do zero de novo. E quanto menor for as partes que compõem o sistema, quando tiver que fazer de novo, menos trabalho vai dar para fazer tudo de novo. Né? Quem aqui já trabalha em empresas, quem aqui tem o desprazer de trabalhar com sistema legado? Ah, são muitos, hein? E aí, vocês gostam? Qual é o problema? Qual é o problema de um sistema legado? Ele é grande demais para você dizer vou fazer tudo do zero. Ele é horrível e ninguém quer mexer nele, mas eventualmente há coisas que têm que ser feitas, porque se não for feito você perde competitividade no mercado, ou alguma legislação que obriga você a implementar uma nova funcionalidade, e você fica, caramba, não tem jeito, não vou fazer isso tudo do zero, tenho que dar um jeito de incluir essa nova funcionalidade nesse negócio. E você leva um mês para fazer uma coisa que você pensa assim, caraca, dava para ter feito em um dia. É mais ou menos isso, né? Que é a vida de lidar com legado. E é por isso que eu digo, não lidem com sistemas legados. E normalmente ele é legado porque ele foi feito há muito tempo, usado com uma tecnologia que era usada há muito tempo que não é usada mais. Ou seja, você vai se tornar um especialista em alguma coisa que ninguém se importa com ela. Tipo fazer um doutorado. Né? É um trabalho que você não sabia. Mas, tipo, as pessoas que definem que é um sistema legado, a própria empresa, não, você só diz... só o fato dele ser antigo. Por exemplo, agora, já está todo mundo no Java, nem sei que Java está mais. 27, 28, 32, 30... 24? Aí você chega num lugar lá, Java 5. Aí não pode usar o 8, porque o 8 já é muito diferente do 5, né? Dali em diante até que não mudam coisas absurdas. Pô, aí você vai ficar lidando com o negócio de Java 5. Aí tem que usar uma versão lá do NetBeans, que é de 1914. Sabe? Do 1914, 2014. E assim, você está aprendendo, você está ganhando experiência lidando com o sistema, mas o mais importante, pelo menos que eu vejo para a carreira de vocês, é dominar tecnologia que tem demanda no mercado, porque o que vai facilitar você arrumar emprego e a ganhar bem é que tenha muita gente precisando de alguma coisa que só você sabe fazer. Ou que poucas pessoas sabem fazer, e você é uma delas, né? A melhor maneira de você ter muitas ofertas disponíveis é você estar utilizando algo que está na moda. E aí, claro, tem empresas que estão sempre procurando manter o stack tecnológico delas atualizado. Tem empresas que não, que querem continuar fazendo a coisa do mesmo jeito que eles faziam nos anos 2000. Um ótimo exemplo é o mercado financeiro. O sistema financeiro foi construído numa linguagem chamada COBOL, de 1960. E porque a coisa funciona, ninguém quer mexer nessa porcaria e quer continuar com COBOL. Só que agora a gente faz essas telinhas bonitinhas, aplicativo móvel para pagar e tal. Aí é dividido em duas partes, né? A parte inteligente do sistema, responsável pela transação financeira em si, e a parte da interface para a gente usar. Mexer na parte da interface tranquilo, mas qualquer coisa que você tem que mexer lá no cerne, no núcleo do sistema, que tem que trabalhar com COBOL, é um parto. Aí, não sei que maluco que vai a essa altura do campeonato falar, caraca, eu quero muito aprender COBOL, mas o que eu sei é, os poucos que sabem no mercado financeiro ganham muito bem. Mas não basta só saber COBOL, né? Tem que entender o mercado financeiro também e saber
fazer as atualizações que eles pedem. Vamos lá. Aí, dentro de abertura, a gente tem 3 conceitos. Um deles é a portabilidade, que você mencionou, né? Portabilidade é executar a aplicação em diferentes plataformas. Por exemplo, um aplicativo móvel que ele consegue executar tanto no Android quanto no iOS. Na verdade, a gente não consegue ter um aplicativo que executa nos dois, né? Mas você consegue ir um passo atrás e fazer um único desenvolvimento que, no fim das contas, cospe um aplicativo para um, aplicativo para outro, para você ter um único trabalho e não ter 2 trabalhos. Faz um build diferente. Mas o que a gente pode chamar efetivamente de portabilidade é a aplicação Java. A aplicação Java se executa na máquina virtual Java. Se tiver máquina virtual Java no celular, se tiver máquina virtual Java no Linux, se tiver máquina virtual Java no Windows, se tiver máquina virtual Java no macOS, a sua aplicação... Defino para vocês 3 tipos de escalabilidade, né? Essa escalabilidade de tamanho, no sentido de acrescentar mais usuários ou mais recursos. Escalabilidade geográfica, que diz respeito aos usuários e recursos estarem espalhados geograficamente em áreas bem distantes. E a escalabilidade administrativa, que é quando um sistema é composto por vários outros subsistemas que pertencem a organizações diferentes. No caso do e-commerce, pelo menos, né, você tem ali o sistema de compra e venda, que é uma organização. Tem o sistema do banco, que é uma outra organização. Opcionalmente, você pode ter também ali o sistema de logística, que faz a entrega, e essa é uma outra organização, e você tem que fazer a cooperação entre esses sistemas. Essa questão da escalabilidade administrativa, quem trabalha com empresas de consultoria, prestação de serviço, normalmente vive muito isso, né? Você trabalha para a consultoria Tata, ou para a consultoria Accenture, que está prestando um serviço para a TIM, desenvolvendo o sistema lá da TIM. Aí você acaba pegando os caras dessa consultoria e tem que botar para trabalhar lá dentro da TIM, porque é mais fácil para você aprender como é que é a cultura organizacional, e quando você precisa de acesso a alguma informação, aí você já está no meio do pessoal daquela outra empresa, né? Às vezes você fica tanto tempo no ambiente da outra empresa que você nem lembra mais para quem que você trabalha. Já aconteceu com colegas meus no passado, estava na Accenture, mas ficou tanto tempo dentro da... Acho que foi da TIM da época. Acho que foi a TIM. E aí, em algum momento, a TIM chegou e falou: não, você não vai embora não, porque ele entendia tudo como o sistema funcionava. E para que ele vai ficar pagando a Accenture se o cara que tem o conhecimento todo está ali? É só pagar um pouquinho mais a ele que ele muda de time fácil, né? E aí foi o que ele fez, pediu demissão em um e ficou trabalhando lá. Não vou lembrar se é TIM exatamente, mas era uma empresa dessa de telecomunicações. Outro problema também de um sistema que envolve várias organizações administrativas é que às vezes é feriado para uma, não é para outra. Ou uma trabalha de 8 às 5, a outra trabalha de 9 às 6. E aí há um descasamento. Tem gente concordando comigo que vocês devem viver isso em algum local, né? Tá bom, é legal isso. Quando parece que eu não estou inventando as coisas na minha cabeça. Eu mesmo nunca vivi isso, eu só fiquei na universidade. Em algum momento falaram: você estuda para trabalhar. Eu falei: não, eu quero continuar na faculdade. Então é legal poder feriado para eles e sobra para você também, né? Ah, é, né? Que você tem que resolver o pepino deles também, né? Vamos lá. A escalabilidade geográfica também tem um problema de altas latências, né? Que você pode passar por vários enlaces de comunicação diferentes. Entre o ponto A e o ponto B, o negócio começa no Wi-Fi, do Wi-Fi vai para uma rede cabeada coaxial, depois o negócio pega uma rede de alta velocidade fibra ótica, depois o negócio cai no Wi-Fi de novo, nem é um Wi-Fi bom, né? Aquele Wi-Fi 150 Mbps, aquele roteador branco que já está amarelado, de tão velho que ele é. Então a escalabilidade geográfica traz esses problemas. E assim, para a gente obter a escalabilidade, de poder aumentar o tamanho do sistema e ele continuar oferecendo um desempenho satisfatório, algumas técnicas têm que ser aplicadas para que isso ocorra. Uma delas é ocultar latência. Por que ocultar? Porque você não vai ter como se livrar dela. Leva um tempo para o negócio sair daqui e chegar no Japão. O que é o máximo que dá para a gente fazer? Tentar enganar o usuário. E essa coisa de enganar para ocultar latência
é presente em várias áreas da computação. Tem sempre um aluno que me dá um exemplo de jogo. Eu acho o exemplo de jogo ótimo. Jogo, né, PlayStation, né, provavelmente na época que o PlayStation tinha CD para você colocar nele. Ele levava um tempo para girar aquele CD, carregar aquela informação, o cenário, para você começar a se mexer. Era horrível, né? Ficar vendo aquela telinha ali só com uma ampulheta girando, uma barrinha aumentando 10%, 20%, 30%, 40%. Porque aquilo ali mostra para você que ele está, na verdade, carregando alguma coisa, que é uma ineficiência do produto. Qual é o jeito mais inteligente de lidar com isso? Fazer o usuário perceber que aquilo, ter a ilusão de que aquilo ali faz parte do jogo. O que você faz? Bota uma telinha com alguma coisa acontecendo, uma briga, um CG ali de um confronto. Enquanto você vê aquela historinha passando na tua frente, que você tenta pular e você não consegue, claro, né, porque ele precisa daquele tempo para carregar o jogo, você vai se entretendo e aí daqui a pouco vai o jogo, carregou, você começa a utilizar. A gente, interagindo com o sistema web, está sujeito a isso o tempo todo. Você clicou no botão, compra, já aparece rapidinho, né? Compra efetuada com sucesso. Será que foi efetuada com sucesso mesmo? Você acha mesmo que dentro daqueles 2, 3 segundos deu tempo de verificar no estoque, fazer lá a transação no banco, emitir a ordem de envio e ainda confirmar para você? Não vou dizer que todos os sistemas enganam vocês, mas alguns enganam. E aqueles que enganam são aqueles que alguma vez na vida vocês receberam 2, 3 dias depois um e-mail dizendo: sinto muito, mas verificamos em nossos estoques que esse produto tem falta. Pô, mas se tem falta, me deu por quê, cacete? Quem é que entra no mercado, paga pelo arroz, depois vê aí e não tem arroz? Você não pega primeiro produto? Não estava no carrinho? A ideia de carrinho não é você dizer, ó, peguei, agora é meu. A não ser que você tenha aniversário do Guanabara, né? Aí o estar no teu carrinho não quer dizer que seja teu, mas normalmente você pensa, peguei, botei no meu carrinho, é meu, agora para terminar de ser meu, eu poder abrir, consumir, usar, eu só preciso passar no caixa e pagar. No mundo web não, você pegou, botou no teu carrinho o teu produto, você chegou, pagou, eles disseram que é teu, que só falta entregar na tua casa para 2, 3 dias depois mandar um e-mail dizendo que não tem. Se não tem, ele te vendeu sem ele ter. Ou vendeu, mas depois pegou o mesmo que vendeu para você e vendeu para outro, né? Seja lá o que for que aconteceu, e acontece com muita frequência no e-commerce. Já aconteceu com alguém aqui alguma vez isso? Comigo já aconteceu. Os caras sequer têm a decência de dizer vou devolver teu dinheiro. Agora eles estão devolvendo dinheiro. Quando acontece isso, eu recebo o dinheiro de volta. Mas no passado era eu te dou um voucher. O que me obriga a comprar de novo naquela loja pelo preço que ele quiser vender. E se não tiver nenhuma outra promoção, não tem nada que eu quero comprar lá. E aí eu dou uma informação para vocês de um desenvolvedor do sistema de e-commerce. Que a gente estava discutindo sobre fazer o sistema ser 100% confiável ou desenvolver um sistema que tem margem para eventualmente acontecer um problema desse. E a explicação que ele me deu foi: se eu quiser fazer o sistema ser 100% confiável, que nunca eu vou vender sem ter, eu preciso gastar tanto a mais de recurso em nuvem. Aí ele jogou lá um valor tipo na escala de milhões. E se eu fizer a implementação de um jeito que fica mais eficiente, mas tem uma probabilidade muito pequena de acontecer um erro, na hora em que aconteceu o erro, e ele disse que o erro acontecia tipo uma vez a cada 2 meses, 3 meses, na hora que ocorrer, eu dou um voucher pro cara. Se o cara me processar, eu pago 2.000 de indenização e é mais barato que os milhões que eu pagaria para a nuvem. Então você propositalmente faz algo que você sabe que tem defeito, mas porque você sabe que é mais barato pagar pelo defeito do que você pagar para fazer a coisa do jeito certo. Indústria automobilística faz muito isso. Sai mais barato você vender o carro e depois, se tiver problema, fazer um recall, né, do que você testar todos os carros para garantir que tudo funciona direitinho. E é por isso que carro é uma porcaria. Voltando aqui para o nosso ocultar, né? A gente está falando de esconder as coisas. Ocultar latência tem essa questão do você manda um ok para o cara, mas você, na verdade, a operação, a transação que você queria realizar não concluiu. Você só está enganando o cara dizendo que já aconteceu e não aconteceu. Mas isso daí tem métodos para resolver a aparência da latência. Por exemplo, na JPEG, tem aqueles primeiros carregamentos, eles têm algoritmos
Ah, tá. Não. Nesses casos é bem mais difícil ocultar a latência. Você quer ver o negócio, você quer ver ele com uma certa fluidez, né? Vamos lá. O que você consegue fazer para ocultar a latência no Netflix da vida, que é um vídeo sob demanda, mas assim, ele já está todo armazenado em algum lugar, né? Ele não é um vídeo que está sendo gerado ao vivo, igual assistir uma partida de futebol. Você pré-carrega um pouco, você vê como é que está a qualidade da comunicação da rede, se você observa que está oscilando muito, pré-carrega ali tipo 1 minuto de vídeo. Aí tá bom, dentro desse 1 minuto, agora você dá o play e começa a passar e já vai carregando o próximo minuto. Se o carregamento do próximo minuto for tipo, nos primeiros 10 segundos eu carreguei pra caramba, depois passou mais 20 segundos que eu não carreguei nada, depois durante mais 10 segundos eu carreguei o resto, você não sabe. O importante é que no final do primeiro minuto, o segundo minuto esteja carregado. Que aí você começa a ver o segundo e já vai carregando o terceiro. Então você lida com uma intermitência na comunicação utilizando uma técnica chamada de bufferização. Uma outra coisa que você pode fazer, que é ocultar latência também, é se a página web for muito grande, você carregou os primeiros elementos do topo da página, você já apresenta a página para o usuário. Porque é assumido que ele vai ler aquilo ali sequencialmente, enquanto ele está lendo o início e está terminando de carregar o final. Algumas páginas são assim, quando você abre, já tenta dar um scroll lá no final, já perceberam que ela agarra, né? Porque só o começo dela foi carregado, o final dela não foi carregado ainda. Isso é uma técnica para ocultar latência. Isso, que o cara cai, quando ele volta tá morto, né? Às vezes você preenche lá uns dados no cadastro e você clica salvar no banco e automaticamente ele já pula você para uma próxima tela, mas não quer dizer que já foi gravado no banco necessariamente, né? Enquanto você já está vendo ali a sua próxima tela, talvez aquele dado ainda esteja sendo enviado para ser armazenado no banco. Mas é uma maneira de fazer parecer que as coisas estão tudo acontecendo ali na hora, quando na verdade nada está acontecendo ali na hora e que tem latência ali por trás. Outra técnica de escalabilidade é particionamento e distribuição. Particionar significa, pega o todo que você tem, divide em pedaços, para cada um dar conta de um pedaço. Particionamento é o que vocês fazem com o trabalho. Pega o trabalho, 4 pessoas, divide. Ó, você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso, no final a gente junta. Aí você está otimizando o tempo. Melhor do que sequencializar. Aí primeiro um começa, depois passa para o outro, depois passa para o outro, depois passa para o outro. E é diferente de replicar. Porque particionar é pegar uma unidade e quebrar em pedaços menores e dar um pedaço para cada um. Replicar não, é você ter uma unidade e multiplicar, né? Transformar em 2, 3, 4. As duas coisas são perfeitamente válidas. Então vamos pensar aí no mundo do banco de dados. Particionar seria, esse computador vai atender todo mundo que o nome começa com A, esse aqui todo mundo que o nome começa com B, esse aqui todo mundo que o nome começa com C. E replicar não, replicar seria pegar os dados do Rafael, colocar em 2 máquinas, porque se alguém quiser pesquisar coisa do Rafael e uma máquina estiver muito atarefada, na outra máquina consegue atender e devolver as informações do Rafael. Então essa é a diferença entre replicar e particionar. E aqui a gente vai falar mais de replicar. Particionamento aí, eu poderia dizer que é transformar um monolito em um serviço, quebrar uma aplicação de várias? Ou... Sim, é uma forma de particionar. Eu não chamaria converter um monolito em microserviços em dizer eu estou particionando. Bom, não é o particionar que eu quis dizer aqui, mas parando para pensar no significado da palavra, acho que não tem problema nenhum você dizer, né? Estou particionando o meu sistema, quebrando ele em subsistemas menores para ver se eu aumento a escalabilidade dele. Sim. Então, nesse caso, o particionamento as duas instâncias continuam fazendo a mesma coisa, só que essa aqui faz para um determinado grupo e essa aqui para outro determinado grupo. Isso. Quando você fala a mesma coisa é replicar. O particionar não é a mesma coisa. É que você tem 2 coisas que têm que ser feitas. Então você bota nesse nó uma coisa para ser feita e no outro nó outra coisa para ser feita. São coisas diferentes. Né? Até porque quando você pensa no particionamento de dados, não é o mesmo dado em 2 lugares diferentes. É uma parte do dado num lugar e outra parte do dado em outro lugar. Tipo, as informações do Rafael estão num lugar, as informações do Gabriel estão em outro. Isso é particionar. Replicar não, é ter a informação do Rafael em 2 lugares diferentes.
tá? Agora, realmente, quando você pega um monolito, você chama de monolito porque é uma única aplicação, um único sistema que faz um monte de coisa. E aí ali, quando você fala em, vou quebrar em microserviços, você quer dizer, vou pegar esse meu sistema único grandão, vou dividir em diferentes partes, mas cada parte dele faz uma coisa diferente, não é tipo várias partes fazendo a mesma coisa, senão seria só uma replicação do monolito. Você não está replicando o monolito, você está quebrando ele em pedaços, para cada pedaço ter uma funcionalidade e cada funcionalidade você colocar num lugar diferente. E é que no contexto, quando você traz para o exemplo do microserviço, o primeiro passo é quebrar as funcionalidades, porque o segundo passo é replicar cada parte dessa que implementa uma determinada funcionalidade. Ou seja, aí você tanto particionou quanto replicou. Primeiro você particionou, quebrou em pedaços, depois você pegou cada um dos pedaços e aí você foi replicando cada um dos pedaços para conseguir escalabilidade. Mas por que isso é mais vantajoso do que só replicar uma parte maior? Ih, rapaz, complicado, hein? Não consigo explicar para você de um jeito simples. Você consegue explicar para ele de um jeito simples? Porque ele perguntou, por que não replicar o monolito ao invés de quebrar em pedacinhos pequenos para depois replicar os pedacinhos pequenos? Eu diria que manutenção do código, quando uma coisa faz muita coisa, fica mais difícil dar manutenção. Bom. E a outra é que um sistema muito grande, você acaba dando muita responsabilidade para ele. Se tiver alguma falha, você só tem ali mais uma instância fazendo a mesma coisa, pode ser ruim. Enquanto, por exemplo, se um sistema de e-commerce, por exemplo, um vende, o outro leva para a transportadora. Se cair só o da transportadora, eu consigo manter o que vende no ar. Enquanto se fosse um cara só, se cair um cara só, acaba todo o sistema. Então eu perco toda essa cadeia, toda essa esteira aí de coisas acontecendo. Aí eu consigo quebrar e, às vezes, executar um processo, esperar o outro reformar para dar continuidade no geral. Muito bom. Te convenceu, né? Até me convenceu. Assim, quando você desenvolve, fica claro por que você não consegue replicar a coisa. Porque não é só tipo, eu conseguiria replicar, daria certo, mas o que ele apresentou foram mais dificuldades, né? Tipo, vai ser mais difícil para manter, vai ser mais difícil para... eu não vou conseguir ter só parte do sistema ativo. Mas se você pegar um sistema monolito, todo implementado numa única aplicação, e você for tentar adquirir escalabilidade só replicando, você vai ver que dependendo do sistema você simplesmente não consegue. Não é aquilo que vai fazer você conseguir ter escalabilidade. Tá? Porque toda vez que você replica, você está replicando o sistema todo, mas o teu gargalo não é o sistema todo. O teu gargalo é alguma coisa. Tá? São várias peças que têm todas as funções, né? Se uma peça cai, ela é mais importante. Né? E assim, a gente falou de dividir as tarefas, né? Então você pensa no exemplo que ele deu, tem o sistema de compra, o sistema do financeiro, tem o sistema de logística. Cada um deles pode ter várias implicações e você definiu a regra, né? A regra que eu dei aqui de tipo, esse nó atende todo mundo com nome com letra A, esse aqui todo mundo com nome com letra B, ela é perfeitamente viável, sabe? Não é o que você utilizaria, né? A gente tem tabela hash para isso, né? Para vocês aprenderem estruturas de dados hash. Já fizeram estruturas de dados? Né? E a ideia do hash é essa, que você consiga distribuir e que você consiga distribuir uniformemente. Mas no momento em que você pegou o monolito e replicou, um monolito faz tudo. Então você já vai ter que definir para aquela réplica dele com qual parte ele fica do sistema de entrega, com qual parte que ele fica do sistema financeiro, com qual parte que ele fica de um outro sistema qualquer. Não dá para pensar só numa parte na replicação de uma única parte. Tem que olhar para o particionamento do todo, só uma complexidade absurda. Chega uma hora que você se perde, você já nem consegue mais fazer isso. E fica limitado, né? Que imagina, você fala assim, essa máquina aqui vai atender todo mundo que tem nome que começa com a letra A e que tem CEP que começa com 45. E aí, de repente, o volume todo de dados é Amanda, Álvaro, Azevedo querendo o mesmo CEP. E aí aquela máquina ficou sobrecarregada.
Porque ela está atendendo duas funcionalidades diferentes, né? Porque você botou um monolito, na verdade duas que eu só estou conseguindo falar duas, né? Ela é um monolito, ela é tudo, ela é 50, 100. E com a ideia de você fazer o microserviço, não. Ali você pega cada parte, coloca em cada lugar, escala cada parte de acordo com a necessidade. Você não tem que escalar o que você não precisa por causa daquilo que você precisa. Tá? Outro exemplo legal aqui de ocultar latência, como é que eu fui esquecer isso? Uma das coisas que vocês mais gostam como desenvolvedores, processamento assíncrono. A pessoa nem sabe o que é, mas fala, bota assíncrono que fica mais rápido. Pensa assim, pô, deve ser gasolina aditivada assíncrono, né? Deixa as coisas rápido, pô. Não é que está rápido, é que não está ficando bloqueado. A velocidade é a mesma. Tá? Aqui de processamento, né? Do tempo que leva para processar aquela requisição. Fazendo algum trabalho útil enquanto aguarda a resposta, né? O exemplozinho lá do jogo que fica apresentando uma cena qualquer enquanto o jogo está carregando. Quando a resposta chega a concluir a operação, pode ser implementado com multithread. Isso aqui já é muito detalhe, fala em outro. Linguagens modernas oferecem recursos de alto nível para tratar a comunicação assíncrona, né? O JavaScript, né? Async. Aí pronto, a função é assíncrona. Aí o cara não quer assíncrono, que ele quer esperar ficar pronto. Aí ele bota async await, né? Tipo, faço assíncrono, depois digo que tem que esperar. É coisa que mesmo que eu já peguei um código que era todo assim, cara, era async await de cima até embaixo. O cara é tipo tomar remédio para ficar acordado e depois tomar remédio para dormir. E muita gente vive assim, né? Até infartar, ou ter um derrame. E eu conheço os dois casos. Fala. Não. Eu queria comentar alguma coisa sobre o assíncrono, mas eu acho que vou deixar para falar de assíncrono em outro momento. Tá legal, particionamento e distribuição. O DNS é um exemplo, né, de particionamento e distribuição. E replicação de dados. Cache, né? Cache é um exemplo de replicação. Cache web, né? Tem cache no computador também é uma replicação, mas aí vocês não... Desculpa, vocês não aprendem mais isso, mas cache web é o melhor exemplo que a gente tem. Premissas falsas que as pessoas assumem verdadeiras quando estão desenvolvendo sistemas distribuídos. Elas não devem assumir isso. Primeiro, que a rede é confiável. Se você estiver desenvolvendo uma aplicação distribuída que tem que fazer comunicação com outra parte do sistema, não garanta que na primeira vez que você tentar estabelecer a comunicação vai dar certo. Normalmente as pessoas fazem o quê? Bota aquilo dentro de um loop, tenta 2, 3 vezes. Se falhar 2, 3 vezes, aí você dá um catch ali no erro e fala, tipo, deu erro. Ou, dependendo até de como é que é a API que você está trabalhando, você bota um timeout. Tipo, quero me conectar lá, timeout 10 segundos. Se passar 10 segundos e não conectar, aí ele vai e desiste. Mas nunca façam as coisas assumindo que se eu tentar conectar, vai conectar na hora. Se eu tentar estabelecer a comunicação, eu vou conseguir estabelecer a comunicação. Tem que fazer uma programação mais defensiva. Assumir que a rede é segura, né? Então sair enviando tudo sem nenhum tipo de criptografia, porque você assume que ninguém vai ter acesso àquele e-mail. Assumir que a rede é homogênea, bom, não consigo pensar num exemplo muito bom para vocês no momento. Assumir que a topologia nunca muda. A topologia na rede é onde cada um dos nós está conectado. Quando você está usando o Wi-Fi aqui no instituto, a topologia está mudando o tempo todo, que tem vários roteadores Wi-Fi espalhados por aqui, e à medida que você vai se movimentando, vai se desconectando de um e conectando em outro. Quando fala topologia, só de ser físico, né? Roteamento não considera estudado. O roteamento é o que resolve a mudança da topologia, né? Mudou a topologia, o roteamento que vai fazer a informação encontrar um novo caminho. Assumir que a latência é zero, a latência não é zero, então tem que botar umas estratégias ali para engabelar o usuário. Quando eu comecei, uma vez me botaram numa furada,
ou eu me botei numa furada, né, que foi ensinar desenvolvimento de aplicativos móveis, sendo que eu não sei desenvolver aplicativos móveis. Mas eu sei programar e eu pensei, deve ser igual programar para qualquer porcaria, né? Eu descobri que não é. Porque a cada 6 meses aquilo muda, eu tento fazer as coisas, é muito difícil mexer naquilo. É uma série de eventos para lá e para cá, que eu tenho que entender como é que é a interação entre os eventos. Mas tudo bem, fui lá tentar, né? Tentei durante 3 semestres, fracassei miseravelmente, falei, nunca mais ensino isso. E uma das coisas que eu queria ensinar para o pessoal no escopo da disciplina era fazer download de conteúdo multimídia. Aí eu fui lá ver como é que eu implementava uma aplicaçãozinha, que eu apertava o botão baixar, e aí ia, pegava o conteúdo, guardava no celular e depois fazia outras coisas. E do jeito que eu fiz, eu não me preocupei com o assincronismo, né? Então quando eu clicava em baixar, meu programa só voltava a funcionar quando eu terminava de baixar. Porque enquanto não terminava de baixar, ele não ia para a próxima linha de execução dele. Né? Então, ali eu entendi, a latência não é zero. E como que você resolve a ocultação da latência, que é uma coisa que eu já coloquei aqui, assincronismo. Tá? Assincronismo é diferente de em paralelo, tá? Isso aí, não sei, já que a Aline ensinou tão bem sistemas computacionais para vocês, né? Qual é a diferença de ser assíncrono para ser paralelo? Eu posso ter paralelismo sem assincronismo, ou assincronismo sem paralelismo? Posso. Paralelo você resolve os dois ao mesmo tempo, né? Isso, paralelo resolve ao mesmo tempo. E assíncrono? É como você está falando, você fica esperando, o sistema não fica bloqueado enquanto você está resolvendo... Não, bloqueado é que ele não é assíncrono. O assincronismo, então, diz respeito a quê? A você permitir que o sistema permaneça funcionando quando ele está fazendo uma outra função. Exato, permitir que o sistema continue funcionando quando ele está fazendo uma outra função. Ou seja, não existe uma ordem pré-definida de primeiro eu vou fazer isso, para depois eu fazer isso. Eu posso fazer qualquer coisa em qualquer ordem. E qual que eu vou fazer? Aquela que me der na telha. Comunicação é assíncrona, WhatsApp. Eu posso mandar uma mensagem para você, você manda uma para mim, ou você manda 15 para mim, eu te ignoro, você manda 16, 17, depois eu vou mandar uma para você. Eu, lá na graduação, em algum momento, aprendendo lá a programar com Java, interface e tal, tive a brilhante ideia, né? Eu queria aprender redes, na verdade. Eu falei assim, vou fazer uns programas de chat. Que aí fazia uma telinha numa máquina, estava numa LAN, né? Aí pegava lá no computador, abria uma tela, no outro computador botava outra tela. Eu tinha que botar o IP e a porta da máquina onde estava o outro, para você ver como é que a usabilidade era muito boa, né? Super intuitivo. Tem que botar IP, porta. Aí se comunicava, só que do jeito que eu programei, eu só conseguia fazer o chat igual ping-pong. Tipo, um era sempre o que começava, não podia ser o outro. E quando um enviava e o outro recebia, agora era a vez do outro mandar. E só conseguia funcionar dessa forma. Pom, 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 pom. Porque eu botei um while, envia, recebe. Ué, envia, recebe, envia. Não tem nada para enviar, ele não envia nada. Se ele não envia nada, ele não pode receber. Da mesma forma, o outro que estava executando a função recebe, enquanto ele esperava para receber algo. Enquanto não recebe nada, o que acontece? Fica parado. Vocês programaram em C lá, usando o printf e o scanf, né? Quando você dá um scanf, o que acontece lá com o cursor? Fica piscando na tela esperando você digitar algo. Enquanto você não digita e dá enter, o código não anda. E aí eu parei para pensar, caraca, como é que eu vou ter o envia e o recebe sem botar essa ordem que primeiro eu envio, depois recebo, ou primeiro recebo, depois eu envio? Como é que eu programo para qualquer um poder acontecer, que seja o que vier primeiro? E aí fui dar uma olhada, é para isso que serve thread, olha só. Aí eu fui lá, usei uma thread para enviar, uma thread para receber, e aí o chat funcionava e agora cada um podia enviar e receber em qualquer ordem. E isso não é paralelo, porque eu não estou mandando e recebendo ao mesmo tempo. Nem tinha 2 processadores o computador naquela época, né? Naquela época o computador só tinha um processador. Então tudo era obrigatoriamente feito sequencial, nada em paralelo. A única coisa que eu estava mudando era a ordem. E é disso que vem o conceito de ser assíncrono. Assíncrono significa não tem sincronismo. Primeiro um, depois o outro, primeiro um, depois o outro. Assincronismo pode ser feito em qualquer ordem. Tá? E aí pode ser feito em qualquer ordem, lá no botãozinho de baixar era ótimo, porque eu cliquei assim, baixar. Ah, tem uma função de baixar que ainda está baixando o conteúdo. Tá, mas pelo menos a tela continuava responsiva, eu ainda podia digitar numa caixa de texto, podia mexer numa barra de scroll, eu podia continuar fazendo alguma outra coisa qualquer. Por isso que o assincronismo é tão importante em sistemas distribuídos e, assim,
Hoje em dia, desenvolvimento sem processamento assíncrono, acho que ninguém vive, né, sem processamento assíncrono. Não para interagir com o usuário. Em segundo plano, normalmente tende a ser isso, não paralelo? É, assim, vai ser paralelo porque o seu celular ele deve ter no mínimo 4 núcleos, né? Mas mais provável que tenha 8 núcleos, 12 núcleos, que é o que está vindo padrão com os aparelhos atuais. Mas, se você tivesse um celular que tivesse uma única unidade de processamento, isso ainda seria possível, executar o áudio em segundo plano e fazer alguma coisa, porque teu processador é tão rápido que ele consegue intercalar as execuções das coisas e ainda assim parece que você está tendo um áudio sendo apresentado continuamente e ainda tem a interatividade para você fazer as coisas. Tá? É que assim, de um tempo para cá, nada mais é uniprocessado. Tudo é multiprocessado. O smartwatch é multiprocessado. Se bobear, o seu micro-ondas que acessa a internet, ele é multiprocessado. E foi um boom muito rápido. Em 2010, não faz tanto tempo, 15 anos, tá legal, os computadores eram multiprocessados, mas celular e outros sistemas embarcados não eram. Tanto que a segunda vez na minha vida que eu arrumei um emprego de verdade foi numa empresa em que eles iam construir o sistema de velocímetro para colocar na BMW, né, fazer aquele velocímetro digital. E eles tinham um sistema que era uniprocessado e eles compraram um sistema que tinha 2 processadores e eles estavam gastando dinheiro pra cacete, contratando gente só para fazer o sistema funcionar, o mesmo sistema, o mesmo software que funcionava no sistema antigo, continuar funcionando no sistema novo. Eles nem queriam usar os 2 processadores ainda, eles iam usar só um, né? Mas pelo menos ia funcionar. Para depois pensar em pegar aquele código e destrinchar, quebrar em pedaços, para você começar a explorar efetivamente o paralelismo nele. Eu falo que foi a segunda porque a primeira vez que eu arrumei um emprego de verdade foi quando eu terminei a faculdade. Quando eu terminei a faculdade eu fiquei assim, tá, e agora? Enquanto eu estava aqui a vida era muito fácil. Você acaba um semestre, vem as disciplinas do próximo semestre. Você se inscreve, faz, tira a nota, passa. Aí vem a formatura, que legal, você vai lá, bota a beca, pega um canudo, volta para casa e pensa, tá, o que eu faço da vida agora? Eu não parei para pensar em nada. Ao contrário das pessoas que fazem estágio, né, e que o estágio praticamente te implora para você ser empregado e continuar trabalhando ali, eu fiquei em iniciação científica aqui na universidade, trabalhando como professor. Qual é o rumo mais natural, então, quando você está trabalhando como professor? Que ele convide você para continuar trabalhando com ele, né? Então, a oferta que eu recebi foi mestrado. Só que, pô, vou continuar estudando até quando, sabe? Eu achava que algum dia eu fosse parar de estudar, não parei até hoje. Mas aí eu conversei com um amigo, ele estava numa empresa, ele falou, vou levar você lá e ver se eles te dão um emprego. Aí eles foram e me deram um emprego. Aí eu trabalhei 2 semanas e vi, não, isso não é pra mim. Aí eu voltei pra cá e fiz o mestrado. Aí terminou o mestrado, fiz o doutorado, e quando eu terminou o doutorado eu falei, cara, eu tô tempo demais na universidade, né? 10 anos, cara. Acho que agora eu vou tentar arrumar um emprego. Aí eu fui, arrumei um emprego, e aí abriu a vaga para professor aqui, eu falei, pô, vou fazer só pra ver se eu passo. Nem estudei, passei. Aí eu falei, porra, que coisa horrível que é ter escolha na vida, cara. Que se você errar, a culpa é tua. Quando tu não tem opção, você fala, não, a culpa foi dos outros, foi do universo, só tinha isso para fazer. Eu tive que escolher se eu ficava, se eu ia. Aí eu escolhi ser professor. Foi a melhor escolha, não faço a menor ideia. Não sei como é que seria do outro jeito, né? Mas foram as 2 únicas vezes que eu arrumei um emprego de verdade. Tem que chegar às 8, sair às 5. E se eu não fizer, alguém me cobra. Aqui não. Aqui se eu falar, não vai ter aula, vocês vão fazer o quê? Se eu disser que não vou dar aula segunda, vocês vão brigar? É sério mesmo? Se eu disser que não vou dar aula, mas der uma prova difícil, vocês vão reclamar. Se eu falar, tá todo mundo aprovado com 6. E aí, vocês aceitam esse acordo? É um bom acordo, né, Luiz? Ou o amigo meu já falou, pega o nome de todo mundo, vai no seu quarto e joga pro alto. O que cair em cima da cama é 10 e o que cair no chão é 6. Tá? Eu falo que ser professor, o bom de ser professor é que você é o único prestador de serviços que se você não prestar o serviço, seu cliente fica contente. Tu não paga um pedreiro, ele não faz a casa e você fica feliz, nossa, que pedreiro ótimo, ele não fez o serviço. Você não paga o Uber e fica feliz porque ele não te levou para onde você queria, mas você paga o salário de um professor e se ele não te der aula e te der 10, você fica feliz. Nesse ponto eu acho que eu fiz a melhor escolha. Gente,
9h30, já enrolei vocês demais. Eu pedi para vocês assistirem as videoaulas da aula 2, né? Com aquela desculpinha de ser sala de aula inversa, fomentar a discussão e tal. Na verdade, eu só não quero dar aula se vocês aprenderem sozinhos, facilita a minha vida. Então me ajudem a ajudar vocês, que se eu não tiver trabalho, eu não vou dar trabalho para vocês, tá? Assistam as videoaulas, venham, mostrem que vocês aprenderam, venham com perguntas interessantes. Se eu ficar convencido de que vocês realmente aprenderam, eu não preciso ficar gastando 3, 4 dias de aula para ensinar o conteúdo da aula 2. Se vocês falharem nisso, eu ainda vou ter que continuar falando e explicando a matéria, tá? A próxima aula já é aula 2, eu vou fazer chamada e depois eu termino aqui o conteúdo, que falta pouca coisa para a gente terminar a aula 1. E aí quem tiver que ir embora, porque tem que pegar a barca, seja lá o que for, disco voador, pode sair já. Alan Cavalcante. Presente. Alexandre Porto. Alisson Patrick. Ana Carolina. Ana Beatriz. Arthur Otávio. Presente. Brenda. Caio. Cláudio. Daniel. Felipe. Gabriele. Igor. João Paulo. João Pedro. João Portela. João Vicente. João Vitor Mainotti. Aqui, Mainô. Mainô. João Vitor Araújo. José Augusto está aí. Cauã Cristóvão. Kenji. Você vai assistir as aulas dessa vez, não vai, Kenji? Liam Estevas. Leonardo. Luiz Eduardo. E Matheus Marcos. Maurício. Nicole. Paulo César. Pedro Frederico. Pedro Rodrigues. Rafael Fernandes. Rafael Langes. Rafael Lúcio. Rafael Valverde. Rafael Vilares. Rodrigo Lima. Você não viu aula passada, não? Não. Roger Egito. Roger Patrick. Vinícius da Silva. Vinícius Rocha. Vinícius Salles. Vinícius Duarte. Espíndola. Tiago Ferreira. Alguém que não foi mencionado aqui? Ah, é você, poxa. É Victor aqui? É Victor mesmo, né? Não, é sim. Aí você falou que não é com B de bola? Não, é DRO. Ah. Assim? DRO? B. Valestro. Valestro? Valestro? Vamos lá. Vamos ver aqui o que eu queria falar mais. Tipos de sistemas pervasivos. Pervasivos, ó. Tipos de, eu faço chamada e eu vejo quem são os de verdade, né? Olha só, todo mundo bigode. Tipos de sistema distribuído. Sistema distribuído de alto desempenho. São tipicamente aqueles sistemas distribuídos para computação científica. Dei o exemplo lá da previsão meteorológica, né? Outros exemplos legais também. Simulação de fluxo de fluido em dutos, por exemplo, oleoduto, para você saber se vai aumentar a pressão, se vai entregar a vazão lá no local que tem que chegar. A Petrobras gasta uma grana com isso, né?
Projeto Genoma, mapeamento dos genes, também é um processamento científico. Análise de risco em operações financeiras, também é um exemplo de aplicação científica que depende de processamento de alto desempenho. Por que é essa característica do processamento de alto desempenho? Existe uma entrada, a entrada pode ser até simples, e um processamento muito complexo para você conseguir ter a saída. E aí, porque esse processamento é muito complexo, o que a gente faz? A gente tenta quebrar em várias partes menores que a gente consiga paralelizar, porque aí paralelizando a gente consegue resolver o problema mais rápido. Mas a questão uma única requisição de entrada e saída demanda uma grande capacidade de processamento. Tem um grupo de pesquisa aqui no IC que trabalha com otimização, que tem a ver com isso, né? E tinha uma galera na minha época fazendo mestrado. O cara desenvolveu lá o algoritmo dele, botou para rodar no nosso cluster e levava 7 meses até o programa dele terminar de rodar e gerar o resultado. E o que mais acontecia era aluno querendo quase que comer o outro na porrada, porque o cara chegou lá e matou o processo dele que estava executando há tipo 2 meses. Ou faltou luz, aí não tinha que matar ninguém, era só uma tragédia, mas tipo, faltou luz e desligou o servidor. Faltou luz por muito tempo, aí o no-breaker não deu conta de segurar o servidor, e aí parava e tinha que botar para rodar de novo, e você quer escrever sua tese, você quer se formar, né? Imagina, ter que esperar 7 meses daquilo ali parar de rodar, para você descobrir se o que você fez é bom ou não. Ainda bem que documentar o erro também é uma contribuição científica, né? Então você fala assim, descobrir mais uma maneira de fazer errado. Mas é essa que é a ideia da computação de alto desempenho, que é diferente do sistema de informação distribuída. O sistema de informação distribuída ele também precisa de uma grande capacidade de processamento, sim, mas não porque cada requisição é muito complexa, e sim porque você tem um volume muito grande de requisições. Tratar a compra de um usuário não é problema nenhum, cara. Você vai ali, debita do estoque, você vai lá, pega o dinheiro, vai do outro lado, manda entregar, acabou. O problema é atender 100 mil pessoas tentando comprar no mesmo segundo. É daí que vem a demanda por uma grande capacidade de processamento. E esse é o mundo de vocês, o mundo de sistemas de informação distribuídos. E não esse mundo aqui. Não estamos formando vocês para desenvolver um algoritmo extremamente engenhoso que dentro de 8 meses calcula alguma simulação física ou que calcula um resultado de alguma operação qualquer. Vocês são de sistemas de informação, vocês têm que conseguir desenvolver um sistema escalável para atender várias transações simultaneamente. Tá? Aqui um exemplo de abordagem de paralelismo para a computação científica, computação paramétrica. Muitas vezes você desenvolve simuladores, por quê? Você quer entender como que algum determinado objeto físico vai se comportar. E aí você tem vários parâmetros de entrada, né? Imagina que você está construindo o pneu de um carro. E aí você quer saber como é que aquilo ali vai se comportar na chuva, no sol, com 1 milímetro de água, 2 milímetros de água, quando está na terra, na lama, quando está no asfalto, dependendo do tipo do asfalto. São várias simulações que você quer rodar. Também eu dei 4, 5 exemplos, mas é porque me falta criatividade, mas há situações em que você quer rodar simulações e são tipo, você quer rodar 1 milhão de simulações, cada uma com uma variação diferente do cenário para depois você analisar os resultados. Isso é um exemplo de uma situação que exige computação de alto desempenho que a gente utiliza paralelismo. São várias entradas, né? São várias operações que não são muito complexas, várias entradas, várias saídas. Mas a gente ainda não vai chamar isso aqui de um sistema de informação, porque não está obedecendo aquela premissa de ser transacional, de armazenar coisa do banco de dados, resgatar coisas do banco de dados. Na verdade, dar uma entrada, faz um processamento complexo, normalmente é um processamento matemático em cima daquilo, e em cima desse processamento matemático gerar alguma saída. Compilação paralela também é um outro exemplo, né? Quando você for compilar, não precisa compilar sequencialmente, mas compilar em paralelo os programas. Tá bom. Vamos lá.
E outro sistema, outra categoria de sistema distribuído, que está muito na moda, são os sistemas distribuídos pervasivos. Pervasivo era o nome que a gente dava para isso no início do ano 2000. Lá, 2000, 2002, 3, 4, 5. Aí tinha uma galera que chamava de pervasivo, tinha uma galera que chamava de ubíquo. Eu nunca entendi a diferença de um para o outro. E aí, eventualmente, um cara falou internet das coisas. Aí pronto, virou internet das coisas e acabou. E agora todo mundo chama de internet das coisas. Mas é o nome para definir aquele sistema em que você tem computadores, redes de computadores e dispositivos todos interconectados. Quando eu falo dispositivos, aí a gente já pensa mais tipo na torradeira, no controle do portão eletrônico, no ar-condicionado, na tranca da porta, coisas. Por isso que é a internet das coisas, né? São as coisas. Aí por isso chamavam isso de computação pervasiva, porque era a ideia dos sistemas computacionais estarem em todos os lugares. E hoje está, né? Quando você pensa na década de 90, o computador era uma caixa grande, pesada, branca, que ficava numa mesa, você ligava, você jogava, você editava texto, você acessava a internet. E aí hoje em dia, seu celular acessa a internet, seu relógio acessa a internet. Você pode colocar um anel no seu dedo que fica contando os seus passos, batimento cardíaco, outros equipamentos para você monitorar a pressão. E aí a internet das coisas começa a ficar sonhando aquele mundo mais futurista, Star Trek, né, em que tudo é monitorado, tudo é acompanhado. Então vai dar para saber se está na hora de você trocar a tua meia porque ela está muito suja, se está na hora de você trocar a sua roupa, se você tiver que comprar uma roupa, que a roupa possa ser feita sob medida para você, porque de alguma forma vai ter algum sistema computacional que vai saber esse cara tem tanto de quadril, tanto de cintura, tanto de peito, tanto de braço, então eu vou pedir para a loja, para a fábrica construir uma roupa que vai ser feita especificamente para o Rafael, quase um alfaiate, né? Só que uma coisa completamente industrializada. E um feedback imediato de qual é a experiência que o usuário tem com o produto do fornecedor. A gente já faz isso com software, né? Toda hora lá, Google, Microsoft pergunta, você gostaria de enviar um relatório de uso, se você está satisfeito com o sistema, mas a gente sempre pensou nisso para computador, a gente nunca pensou nisso para carro. Imagina, eu estou dirigindo o meu carro e o tempo todo dados do meu carro estão sendo enviados lá para a fábrica, e aí os caras detectam, caramba, percebemos aqui que um monte dos nossos modelos de série tal estão com uma falha aqui no sistema de ignição. E aí o cara já vai lá, verifica, já observa que teve realmente um erro, sem precisar um monte de carro ir fazer recall. Só dos carros andando na pista, o sistema já detecta isso tudo, já convoca os carros todos para recall e já faz a atualização lá do sistema de injeção eletrônica, de ignição, sem que os problemas precisem ocorrer. Porque hoje em dia, para acontecer um recall, primeiro tem que um monte de gente ter o dedo decepado, né? Não sei se vocês sabem da história lá do Fox, se não me engano, da Gol, que o sistema para você rebater o banco traseiro era um anel que você enfiava o dedo e puxava. Só que quando você puxava para rebater o banco, ele dava um rebote, e esse rebote vinha com tanta pressão que umas 10 pessoas tiveram a cabeça do dedo decepada. Aí depois que 10 pessoas decepam o dedo da mesma forma, acho que alguém parou para pensar, será que a gente fez alguma coisa errada nesse carro? Aí eles foram identificar que realmente era um defeito de fabricação e aí tiveram que convocar os carros para fazer uma atualização e mudar como é que era o esquema para rebater o banco traseiro. Tá? Nesse caso, eu não sei como é que o sistema computacional iria reconhecer antes de algumas pessoas perderem o dedo, não. Mas outros casos, como o Onix que pegou fogo porque tinha um problema lá no sistema de injeção eletrônica, era uma falha de software mesmo, sabe? Tinha um loop infinito no negócio, começava a injetar gasolina e fazer combustão. E aí você está dirigindo lá o teu carro, do nada o giro do motor fica lá em cima e o motor do carro começa a pegar fogo. Aí o cara o trabalho teu era só chegar lá, o cara enfiava um USB no teu carro, fazia uma atualização do software e aí o carro voltava a funcionar normalmente. E coisas desse tipo podem ser detectadas com uma computação pervasiva e com o constante envio de dados de produtos dos usuários para os fabricantes. Tá bom. Daí vem esse conceito de sistema pervasivo. Você só vai ter computador em tudo que é lugar, tipo no anel que você coloca no dedo. Pô, imagina no tênis que você está usando para ver como é que você corre. Ao invés de ser só o celular dizendo, ó, você correu tantos quilômetros, tantos minutos, o seu tênis fala, teu burro, corre direito, está correndo errado, vai machucar tua coluna. Essa coisa de tudo estar conectado à internet, tudo ser inteligente,
exige que esses sistemas computacionais sejam cada vez menores, né, e que eles tenham baixo consumo de energia. E aí uma coisa que a gente já percebe na evolução da tecnologia, tudo isso tem que estar interconectado, então tem que ter comunicação sem fio. Até porque você não vai sair andando aí pela rua com vários fios plugados em você para todas essas coisas que estão no teu corpo acessar a internet. E é esse que é o escopo da computação pervasiva. A computação pervasiva em si não é uma área de sistemas de informação, é mais engenharia eletrônica quando a gente pensa nesses equipamentozinhos pequenininhos. Mas o sistema de informação faz parte desse sistema, porque todos esses dados são enviados para algum lugar que recolhe todos esses dados, faz o processamento dos dados, que gera relatórios para que uma equipe de profissionais, que seja da área de negócios, da área de engenharia, possa olhar esse relatório e entender o que está acontecendo. Nessa parte vocês entram. E é bom que vocês, como desenvolvedores do sistema de informação, você só tem que pegar a informação. Ah, Rafael deu 3.000 passos hoje. Pega, bota lá no histórico, gera um gráfico ao longo do ano. Você não é o cara que tem que desenvolver o sistema que conta os passos. Só chama uma função e aquilo ali vem como mágica. Mesmo exemplo que eu dei na aula passada dos carros hoje em dia, que o painel digital está tudo cheio de firula, né? Alguém tem que fazer aquela interface bonitinha. Ah, mas como que pega a temperatura do motor? Como que pega a velocidade que o carro está? Chama uma função e acredita que o Severino que fez aquilo fez do jeito certo. Do mesmo jeito que vocês usam Python. Chama o PyTorch lá e acredita que você é um grande as da IA que sabe fazer a porcaria toda. Você chama uma função e a função vai e faz tudo para você. O trabalho de vocês é saber desenvolver um sistema transacional, escalável, estruturar bem o banco de dados, conseguir atender uma grande quantidade de usuários e, por favor, façam uma tela bonita. Eu adoro que vai ter um monte de vocês aí são desenvolvedores front-end. Claro que eu, com o meu histórico de ciência da computação, tudo que eu faço funciona e fica uma porcaria, né, de usabilidade. E aí quando chega um cara e fala, professor, quero fazer TCC e sou desenvolvedor front-end, eu falo, maravilha, pega esse negócio feio aqui e deixa bonito. O primeiro passo não é nem programar, é desenhar. Porque eu nem tenho criatividade para desenhar. O cara traz um desenho lá, uns ícones bonitos, assim, umas escolhas de cores, que eu penso, cara, como é que tu pensou nisso? E aí eu vou falar, tá bom, agora começa a desenvolver. Aí desenvolve, ganha 10 no TCC, eu fico com uma cara bonita no meu sistema, todo mundo sai ganhando. Né? Me ajudem a ajudar vocês, né? Conhece o Ramal Rocha? Quem quer rir tem que fazer rir. Tá bom? Pessoal, é isso por hoje, tá?